E em que diferencia, por exemplo, esse serviço Polícia e Família para os outros serviços da polícia? Então, o Polícia e Família, a característica dele é porque ele busca uma aproximação maior, né? Então nós temos um cadastro das pessoas que moram no bairro, né? Nós fazemos visitas às vítimas, nós procuramos cadastrar as pessoas que moram naquele respectivo setor, né? Todos os policiais, eles se identificam com um determinado setor, com um determinado bairro, para que crie-se um vínculo, né, com o mesmo policial. Então, você vai ter, por exemplo, as redes de vizinhos protegidos, você vai ter sempre o mesmo policial responsável por aquela rede, por aquela rua, por aquele quarteirão, né? E além disso, eles procuram detectar os problemas que porventura não sejam de segurança pública, por exemplo, né? Às vezes o morador ele vai ter na Polícia Militar um canal de comunicação com o poder público. Então, um problema de Copasa, por exemplo, um problema de iluminação pública, né? Um problema até de um direito dele que ele esteja querendo correr atrás, diversas demandas que a comunidade, pelo fato da Polícia Militar estar presente em todos os municípios, né? A gente tem, por menor que seja, tem uma representação da Polícia Militar. Então, nós somos procurados por diversas demandas. Então, pensando nisso, né, até nesse sentido, o Polícia e Família ele é muito efetivo, porque o cidadão, ele nos passa os problemas, a gente, nesse momento, esclarece para ele, né, o que ele pode fazer, quem vai poder te ajudar, e mesmo que a gente receba essa demanda, ela é encaminhada para o órgão respectivo. Então, por exemplo, numa reunião de rede de vizinhos, surgiu um problema de poda de árvores, né? O policial responsável ele vai esclarecer para aquela comunidade como que pode fazer e a gente vai encaminhar a demanda para a prefeitura, para o setor específico. E a ideia de ter um policial sempre ali naquele mesmo lugar para criar esse vínculo Criar mesmo. Vínculo, uma relação de confiança. Porque graças a Deus, assim, a Polícia de Belo Horizonte, eu posso falar porque eu cresci numa região muito pobre de Belo Horizonte, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era bem diferente, mas hoje, graças a Deus, a Polícia Militar de Minas Gerais é muito respeitada. Os policiais de Belo Horizonte, diferentemente de outros estados do Brasil, eles são muito respeitados, né? Hoje, por exemplo, você é parado numa blitz, coisa que não acontecia anos atrás, mas você é parado numa blitz e os policiais te abordam com toda a educação, né? Com todo respeito. E é importante isso porque para não acontecer, por exemplo, esses grupos, como acontece por exemplo, no Rio de Janeiro, de proteção clandestina, né? Os justiceiros, né? Eu não sei o outro nome que eles dão. Milícias. As milícias, né? Quer dizer, se a polícia não toma conta, alguém vai querer tomar conta, né? Sim. Então é importante esse vínculo realmente, essa intimidade com o policial. Mas a gente quer dar a oportunidade para o pessoal de casa, já tem participação aí, Tem Maurício? participações aqui no nosso central de atendimento. A Márcia Terezinha, de Belo Horizonte, diz que quer participar do sorteio da capa e do CD da Fernanda Brum e quer muito ganhar desta vez, que ela sempre participa e não está ganhando, mas ama muito de tudo um pouco. Então, você está aqui no sorteio mais uma vez. A Luciana, de Belo Horizonte, não é você não, né? Não. Quero ganhar a capa de chuva. A Reginalda, de Ipatinga, gostaria de participar do sorteio da capa de chuva. E a Cleonice Alves, parabéns ao trio fantástico. O programa hoje está maravilhoso, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo trio fantástico, né? Fantástico, Parece um super-herói, né? Super-herói, né? Bom, e você pode participar, então, pelo 3209-3301 para concorrer a uma capa de chuva Fé e a um CD da Fernanda Brum e também para falar ao vivo. Talvez você tenha alguma pergunta aí para perguntar para o tenente, para o soldado. 3253-3320, o assunto é muito interessante, é um programa, um serviço da Polícia e Família, que tem realmente tentado aproximar a população da Polícia Militar e com isso trazer mais benefícios, quanto para a polícia, quanto para o familiar. Eu queria até estender esse assunto. Quais são os resultados nesse tempo desse serviço Polícia e Família que já são notórios em Belo Horizonte? Nós temos resultados, sim, comprovados, né, por estatísticas aí do batalhão e da companhia. E, inclusive, esse assunto que você citou anteriormente, da família, a família é o núcleo da sociedade, né? Então, a segurança pública ela caminha junto com a educação, né? Eu creio que escolas, os pais têm um papel fundamental aí na nossa atividade fim aí e no nosso desempenho, certo? E as estatísticas estão, sim, melhorando, né? Nós tivemos aí uma redução aí considerada aí dos crimes na área, né? Roubo a veículos, transeuntes, furtos. Justamente por causa disso, a população está se envolvendo, né? E está fazendo contato com a gente, está passando informações, 181, que é o Disque Denúncia nosso, né? 190. E a gente só teve resultados positivos até o momento. É um assunto interessante porque a criminalidade baixou,
né, a população mais presente, a denúncia ocorre muito mais fácil, mas não há o medo dessa proximidade com o policial, quando, por exemplo, na vizinhança tem um meliante que é ligado ao crime. O Maurício falando linguagem de polícia. Eu estou aqui do lado dele, eu estou pegando aqui, né? Um indivíduo que Cidadão infrator. Um cidadão infrator. Bom, muito obrigado. E assim, ele comete um crime, às vezes até mesmo a família dele sabe daquilo. Não há essa resistência. Como que tem acontecido nesses casos? Olha, em primeiro lugar, o cidadão infrator ele é um cidadão, como qualquer outro, né? Então, independente dele estar vivendo numa rua onde tem um programa da Polícia Militar, ele vai ser tratado da mesma forma, não podemos discriminar ninguém, né? Agora, o cidadão que presenciar, né, o sujeito cometer um delito, cometer um crime, vamos dizer assim, uma contravenção, ele tem que denunciar. Por quê? Porque se ele não denunciar aquilo, como que a gente vai tomar uma providência, né? A gente busca isso nas redes de vizinhos, até porque, em alguns casos, as pessoas sabem quem são os autores que cometeram um furto, que arrombou uma residência, que arrombou um veículo, né? Só que para você fazer a prisão, para você conduzir aquele cidadão, você precisa de provas, você tem que ter uma legalidade para aquilo, né? Nós temos um Código Penal, nós temos um Código de Processo Penal, nós temos legislação interna nossa que regula a forma de, até para poder abordar uma pessoa. Então, se o cidadão não participar, não tem como a gente adivinhar que aquela pessoa está em conflito com a lei. Pois é, mas né? aí você está falando uma coisa, por exemplo, que pode expor a integridade, né, física, moral das pessoas, do cidadão de bem. Então, por exemplo, Sim, como é que o cidadão de bem de pode se forma. envolver, contribuir com o trabalho da polícia e não se prejudicar? Porque se ele tem lá na rua dele um cara que está vendendo droga, ele sabe que está vendendo droga, ele denuncia, mas porque é o que você falou, tem que ter prova. E a prova é a palavra da testemunha, né? Porque a lei fala que se tiver pelo menos assim umas 2 testemunhas oculares, você pode prender um indivíduo por causa daquilo, alguma coisa nesse sentido. Como né? eu disse anteriormente, tem o serviço da Polícia Militar, né, juntamente com a Polícia Civil, 181, diz que denúncia. Esse serviço, o sigilo dele é absoluto, certo? A pessoa passa as informações, não precisa se identificar em momento algum. A partir daí será passado para as viaturas da área, né, do setor de inteligência nosso. Será feita uma apuração e passado para ser cumprida essas DDU, né? São disque denúncia. O cidadão ficará tranquilo, né? A população tomará a sua providência, no caso a Polícia Militar, em relação a isso aí, e será resolvido o problema. Então não tem problema algum. Se expor, ele tem essa opção. Às vezes a pessoa é muito próxima, às vezes até mesmo um parente. Com medo de represália, não quer se expor, liga no 81, diz que denúncia, não tem o sigilo dele, aliás, ele não tem quebrado o sigilo dele de jeito algum, e ele denuncia. Resolve o problema. Resolve o É problema. interessante deixar claro que o telefone 188 ele é para denúncias de situações que não são emergência, né? Então, por exemplo, uma coisa é você estar presenciando o cidadão furtar um veículo, arrombar uma residência, você está presenciando aquele fato acontecer. Né? É uma emergência. Então, você tem que ligar para o 190, para que a viatura diária desloque lá e faça o trabalho de prisão ou tentar rastrear esse cidadão. Então, para essas situações de emergência, é o 190. O 181, ele é um telefone para denúncia, é uma situação que você sabe que acontece, que você presencia ela em determinados horários do dia e que você não está presenciando aquilo acontecer no momento, mas todo mundo sabe que acontece. Então, é uma denúncia que você não vai se identificar, né? O 181 ele é um serviço que você vai ser atendido por civis, você não vai ser atendido por um policial militar. Ele é um serviço do Estado, né? Então, dependendo da natureza da denúncia que você fizer, ela vai para um determinado órgão. Por exemplo, uma denúncia de dengue vai para a prefeitura. Uma denúncia de pedofilia ou de casa de prostituição, por exemplo, ela vai para a Polícia Civil, né? Uma denúncia de tráfico de um drogas. muro caindo, uma situação de risco, igual ao período de chuvas agora, ela vai para o órgão responsável. Então, ele é um serviço que ele funciona a nível de Estado. Né? As demandas que são referentes a, por exemplo, está acontecendo tráfico de droga na minha rua todo dia, 20 horas. Você vai fazer essa denúncia, a gente vai direcionar o trabalho das viaturas de área para esse horário, para esse local, até que consiga, eventualmente, flagrar o cidadão nessa situação. Né? A gente não vai na casa da pessoa e falar, você que denunciou isso, não acontece. Então, a denúncia ela é anônima, você vai receber um protocolo para você acompanhar o trâmite, né, da denúncia que você fez e você não vai ser identificado em momento algum. Então, é bom a gente diferenciar isso aí. Então, para a pessoa que quer participar, quer denunciar, é o 181. Se você está sabendo de uma situação que está acontecendo, tem um cidadão que a gente sabe que ele é traficante, que a gente já viu, denuncie. Né? Você não precisa, você não vai ter uma viatura na porta da sua casa para falar que você que denunciou, mas isso vai ser apurado.
Então, deixa eu tocar na ferida aqui, porque a gente sabe que no Brasil há duas palavras, crime organizado. E os caras são organizados mesmo. Usam a inteligência, aliás, a esperteza para o que é mal e usa de uma maneira terrível. Sim. Eu sou paulista de São Paulo e lá nós temos, no caso, o crime organizado denominado como PCC, aquele primeiro comando da capital, enfim. Eu vejo que Minas Gerais não tem essa efetividade desse crime organizado. Eu vejo que isso é mais distribuído, né? Não é aquela coisa tão presente. Você acha que esses serviços da Polícia Militar bate de frente contra o crime organizado, tenta de uma maneira desarticular isso, até mesmo antes de nascer, ou quando nasce, essa proximidade da população corresponde a realmente quebrar o crime organizado? Olha, a gente estava até discutindo antes da entrevista, o problema de segurança pública, ele tem que ser trabalhado desde do ensino fundamental. A gente tem diversos serviços, por exemplo, o PROERD, né, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, ele busca isso, ele busca trabalhar o cidadão desde a formação dele, para que ele não se envolva com esse tipo de situação. Então, assim, o papel dos pais, ele é fundamental, né? Quando você prende, por exemplo, um adolescente, infrator, faz apreensão de um menor de idade, é uma situação triste. A gente não gostaria de estar fazendo esse trabalho. Então, a gente sabe que a solução para isso está dentro de casa, está na educação que esse cidadão teve, está no papel dos pais, né? No papel da sociedade que ele vive, que deixou ele se envolver com esse tipo de situação, né? Existem estudos que comprovam que a situação de pobreza, não quer dizer que o cidadão vai ser infrator, né? Existem, dentro de aglomerados urbanos, dentro de favelas, você tem a maioria da população é cidadão de bem, trabalha, vive dentro das suas limitações, mas não se envolve com crime, com contravenção, com tráfico de drogas. Então, e talvez essa é uma característica do mineiro, né? Essa característica mais familiar, né? A gente pode dizer isso. É claro que você tem os fatos isolados, né? Você tem, por exemplo, recentemente uma cidade da Grande BH estava sendo considerada mais perigosa do que lá no Oriente Médio, onde havia guerra, porque matava-se mais e tal. São fatos mais isolados, mas em geral o mineiro ele é mais familiar. Portanto, ele acaba tendo menos situações do que a gente vê em outros lugares. A gente tem uma cultura de interior, né? Igual o pessoal que vem para Belo Horizonte, não sei se você notou isso, você falou que é de São Paulo, né? As pessoas que vêm aqui nos relatos, por exemplo, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, que tem praia, tem uma realidade diferente, quando chega aqui, acha estranho, porque o pessoal aqui é muito próximo, né? As cidades do interior, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no interior, é muito mais fácil fazer polícia comunitária, porque as pessoas são mais próximas, né? As pessoas conversam mais, né? Sim. Então, acontece uma coisa na rua, todo mundo fica sabendo, né? Você teve um crime num determinado bairro, a cidade inteira fica sabendo rapidinho, né? Então, até para difundir, por exemplo, dicas de autoproteção, né? Para fazer a pessoa mudar o comportamento dela, de certa forma é mais fácil, porque as pessoas já são mais próximas. Então, até para confiar em você, isso leva tempo, igual eu brinco com eles, né? A rede de vizinhos, para você implantar uma rede de vizinhos, leva tempo. Então, a gente tem uma placa que identifica o programa, que ela, quando a gente consegue implantar efetivamente uma rede de vizinhos, ela é colocada na residência, né? Então, a gente brinca que a placa ela é o diploma, né? A pessoa ela faz vamos dizer assim, um curso de formação, né, com o policial que é responsável pela rua, e ela vai ser, de certa forma, orientada. O que você pode fazer, o que você não deve fazer, né? Você precisa conhecer o seu vizinho, você precisa saber a pessoa que mora do lado da sua casa, que mora na frente da sua casa. Porque muitas vezes ela vai ser o socorro mais rápido, ela vai chegar primeiro que a viatura. Então, você precisa saber quem é a pessoa que vive do seu lado, né? As pessoas que moram em condomínios, por exemplo, a gente tem um problema sério, que as pessoas não se conhecem. Reunião de condomínio, a pessoa não vai. Mas quando ela é vítima, quando ela sofre um problema, que ela precisa de um apoio, aí ela é a primeira a reclamar, né? Então, você precisa participar da reunião de condomínio, você precisa saber quem são as pessoas que vivem perto de você, porque às vezes é a pessoa que vai te ajudar mais, né? Quando você precisar de ajuda, às vezes você, por exemplo, a gente já teve situações que a pessoa às vezes foi assaltada, a própria vítima ela não vai ter, às vezes, calma para ligar para o 190, para chamar ajuda. Quem vai ligar é o vizinho que viu. Então, a rede de vizinhos trabalha nisso. É um vizinho vigiando o outro. Então, eu até diria que a participação social aí é fundamental, né? O comprometimento da pessoa em ajudar, né?